Se você está assistindo este vídeo agora, talvez não seja por acaso. Talvez exista algo dentro de você que já não aceita mais viver pequeno. Algo silencioso, mas constante, que te chama para uma vida diferente, mais forte, mais consciente, mais próspera. Napoleon Hill ensinava que toda mudança começa primeiro na mente e depois, inevitavelmente, se reflete na realidade. Mas antes da mudança exterior, existe um momento interno, o despertar. E a verdade é que nem todos estão prontos para esse despertar, porque ele mexe com crenças antigas, ele confronta medos escondidos, ele te obriga a enxergar que a vida que você está vivendo hoje é resultado direto daquilo que você acreditou até aqui. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Então eu te convido a não apenas assistir, mas a sentir essa mensagem. Se inscreva no canal, porque aqui nós não entregamos apenas conteúdo, nós entregamos transformação de mentalidade. Deixa o like para fortalecer essa mensagem e permitir que mais pessoas encontrem esse despertar. E comenta aqui embaixo o que você está sentindo agora. Eu quero saber se essas palavras encontraram você no momento certo. E agora, respira fundo. Porque o que você vai ouvir a seguir pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando há muito tempo. E talvez a sua nova vida comece a partir deste momento. Antes de qualquer conquista se manifestar no mundo físico, ela já foi concebida em silêncio, dentro dos limites invisíveis da mente humana. E é exatamente aqui que começa toda a diferença entre aqueles que vivem por acaso e aqueles que constroem destinos. Napoleon Hill observava em seus estudos sobre os homens mais bem-sucedidos da história um padrão inegável. Nada nasce no exterior sem primeiro ter sido aceito no interior. A mente é o laboratório secreto onde a realidade é projetada muito antes de se tornar visível. Ele diria com firmeza: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E essa não é apenas uma frase. É uma lei silenciosa que governa os resultados humanos. Mas então surge a pergunta que separa os despertos dos adormecidos. Você realmente acredita no que diz querer? Ou apenas repete desejos sem convicção? Porque existe uma distância brutal entre desejar e crer. O desejo é superficial, instável, facilmente destruído pelas circunstâncias. Já a crença profunda é estrutural, resistente, quase inquebrável. Ela não pede permissão ao mundo exterior. Ela cria o mundo exterior. E é por isso que o universo não responde ao desejo fraco. Ele responde à convicção inabalável. Hill ensinava que a mente não reconhece limites quando é alimentada por repetição, emoção e certeza. Aquilo que você sustenta com intensidade emocional suficiente, inevitavelmente começa a tomar forma. Mas então, o que você tem sustentado dentro de si? Medo ou fé? Dúvida ou certeza? Escassez ou possibilidade? E aqui está a verdade que poucos estão dispostos a aceitar. A vida exterior é apenas um reflexo atrasado da sua vida interior. Se você muda a crença, você muda o destino. E talvez hoje seja o momento em que algo dentro de você começa a se reorganizar silenciosamente. Talvez você ainda não veja mudanças externas, mas isso não significa ausência de transformação. Significa apenas que a construção ainda está invisível, porque tudo o que é grande começa assim: invisível, silencioso e subestimado. E quando você começa a acreditar de verdade, não há mais volta. Afirmação poderosa para fixar essa verdade na mente. Eu acredito no que ainda não vejo, porque sei que já está em construção dentro de mim. E agora fica a reflexão que Hill deixaria ecoando na sua mente. Se tudo começa na crença, o que exatamente você tem permitido que sua mente construa todos os dias?
A maioria das pessoas nunca entende que não é o mundo que controla o destino delas, mas sim a qualidade dos pensamentos que repetem todos os dias. Napoleon Hill, ao estudar milionários, líderes e visionários, percebeu algo que poucos tiveram coragem de encarar. Ninguém se torna extraordinário por acidente. Existe sempre um padrão invisível por trás de toda grande conquista. E esse padrão começa na forma como a mente é disciplinada. Ele diria: a mente é uma força poderosa quando organizada, mas uma prisão quando deixada ao acaso. E aqui está o ponto que separa os vencedores dos que permanecem estagnados: a mente dominante. A mente dominante é aquela que não negocia com dúvidas. Ela não pede permissão ao medo. Ela não se curva às circunstâncias. Mas então surge outra pergunta inevitável: quem está governando a sua mente neste momento? Você ou suas emoções descontroladas? Porque se você não assumir o comando dos seus pensamentos, o mundo externo fará isso por você. E quando o mundo começa a comandar sua mente, ele também começa a comandar seus resultados. Hill ensinava que pensamentos não são passageiros inocentes. Eles são sementes. E sementes, quando regadas com repetição emocional, se tornam destinos. Agora pense profundamente. O que você tem repetido mentalmente todos os dias? Eu não consigo? Isso não é para mim? É difícil demais? Ou você tem repetido ideias de poder, crescimento e possibilidade? A diferença entre riqueza e pobreza, sucesso e fracasso, não começa na carteira. Começa na conversa silenciosa dentro da mente. E é por isso que a mente precisa ser treinada como um exército. Sim, um exército. Porque uma mente sem disciplina é facilmente invadida por dúvidas, medos, opiniões externas e limitações herdadas. Napoleon Hill dizia que todo grande homem primeiro conquista a si mesmo antes de conquistar qualquer outra coisa. E essa conquista interna é brutal, porque exige confronto direto com tudo aquilo que te enfraquece por dentro. Você já se observou em silêncio? Já percebeu quantas vezes você se sabota sem perceber? Quantas vezes você começa algo e já imagina o fracasso antes mesmo de tentar? Essa é a mente desorganizada em ação, mas existe um ponto de virada. Um momento em que o indivíduo decide assumir o controle total da própria narrativa interna. E esse momento muda tudo. Porque quando a mente se torna dominante, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar. E então você começa a perceber algo estranho, quase sobrenatural. As oportunidades começam a aparecer. As ideias ficam mais claras. A coragem substitui a hesitação. E aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas isso não é magia. É direção mental. Agora pare e reflita como Hill faria. Se seus pensamentos criam sua realidade, quem você se torna quando decide pensar como alguém que já venceu? E aqui entra uma verdade ainda mais profunda. Você não precisa esperar mudar sua vida para mudar sua mente. Você precisa mudar sua mente para mudar sua vida. E essa inversão é o início da verdadeira transformação. Afirmação para gravar no subconsciente. Eu assumo o controle da minha mente e a direciono com propósito, disciplina e fé inabalável. Existe um momento na vida de todo ser humano em que nada externo muda, mas tudo interno começa a desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Napoleon Hill descrevia esse momento como o ponto invisível da virada, o instante em que a mente deixa de aceitar a vida como ela é e começa a exigir a vida como ela deveria ser. Ele diria: toda realização começa com uma decisão clara e definitiva. E aqui está uma verdade que poucos suportam encarar. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Decisão verdadeira
não é pensamento, não é desejo, não é esperança. Decisão é corte. É quando você corta a possibilidade de voltar atrás. É quando você elimina a negociação interna com o medo. É quando você diz, sem espaço para dúvida, eu vou. E nada mais discute isso dentro de você. Mas então surge a pergunta mais desconfortável. Você já decidiu de verdade? Ou ainda está apenas considerando possibilidades? Porque considerar mantém você preso. Decidir liberta, mesmo que doa. Hill observava que todos os grandes líderes tinham uma característica em comum. Eles tomavam decisões com uma clareza quase assustadora. Enquanto a maioria hesitava, eles já estavam em movimento. E isso cria uma diferença brutal no destino. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu por esperar sentir segurança? Quantos caminhos você já abandonou por medo do desconhecido? E quantas vezes você confundiu falta de coragem com preciso pensar mais? A mente humana é especialista em criar desculpas sofisticadas para esconder a ausência de decisão. Mas a verdade é simples. Quem não decide é decidido pela vida. E a vida não pergunta se você está pronto. Ela apenas responde ao que você escolhe, ou ao que você evita escolher. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda riqueza, conquista e realização é a decisão firme, sustentada por uma crença inabalável. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. Decisão sem crença é fraca. Crença sem decisão é estagnada. Mas quando decisão e crença se encontram, nasce uma força imparável. E então você começa a perceber algo diferente dentro de si. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu não ser mais o mesmo. E isso gera um impacto invisível, mas poderoso. As pessoas ao seu redor podem não entender o que aconteceu, mas você sente, porque algo dentro de você foi selado. Agora imagine por um instante, e se você já tivesse decidido tudo o que precisa decidir? Como você agiria hoje? O que você não aceitaria mais? O que você começaria imediatamente? Hill diria que o futuro não pertence aos mais inteligentes, mas aos mais decididos. E decisão é energia em movimento. Agora observe algo profundamente importante. Toda indecisão consome energia. Toda decisão cria direção. E sem direção, até o potencial mais poderoso se perde no vazio. É por isso que muitas pessoas sentem cansaço emocional constante. Não é falta de força, é excesso de hesitação. Você está vivendo em conflito interno ou em direção clara? Essa resposta muda tudo. E aqui está o ponto de virada deste capítulo. No instante em que você toma uma decisão real, o universo começa a reorganizar os caminhos ao seu redor. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. Oportunidades que estavam invisíveis começam a aparecer. Ideias que estavam bloqueadas começam a fluir. E portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Mas tudo começa aqui, na decisão. Afirmação para gravar como lei interna. Eu tomo decisões claras, firmes e inegociáveis, e avanço com fé inabalável na direção da minha vitória. E agora Hill deixaria uma pergunta ecoando profundamente na sua mente. Se a sua vida fosse definida por apenas uma decisão, qual decisão você já deveria ter tomado ontem? Depois que uma decisão verdadeira é tomada, algo estranho começa a acontecer dentro da mente humana. O mundo externo ainda não mudou, mas o interno já não consegue mais aceitar o antigo. Napoleon Hill entendia isso profundamente ao estudar homens e mulheres que desafiaram todas as probabilidades. Ele percebia um padrão silencioso. Antes de qualquer resultado extraordinário aparecer, existe sempre um período de escuridão aparente, onde apenas a fé sustenta o indivíduo em movimento. Ele diria, a fé é o estado mental que pode ser induzido
cultivado e transformado em ação. Mas aqui está o ponto que poucos compreendem. Fé não é esperança passiva. Fé é certeza ativa, sem necessidade de prova imediata. E então surge a pergunta que separa os comuns dos extraordinários. Você ainda precisa ver para acreditar? Ou já aprendeu a acreditar antes de ver? Porque quem depende de evidências nunca lidera a própria vida, apenas reage a ela. Hill ensinava que toda a criação começa no invisível, e o invisível exige confiança antes de recompensa. E aqui começa o verdadeiro teste. Você consegue manter sua visão viva quando absolutamente nada ao seu redor confirma que ela é possível? Consegue caminhar sozinho quando ninguém aplaude? Consegue continuar quando tudo parece silenciosamente contrário? Esse é o campo de treinamento da fé. E a maioria desiste aqui, não por falta de talento, mas por falta de sustentação interna. Porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando. Difícil é acreditar quando nada parece responder. Mas é exatamente nesse ponto que os grandes são forjados. Agora pense profundamente. Quantas vezes você abandonou algo no momento em que mais precisava persistir? Quantos sonhos foram interrompidos, não pela impossibilidade, mas pela impaciência? Hill dizia que o universo não responde à pressa, mas à consistência emocional sustentada. E consistência exige fé. Não aquela fé frágil que depende de resultados rápidos, mas uma fé estruturada, disciplinada, quase teimosa. A fé que diz, mesmo sem ver, eu continuo. E isso muda tudo, porque quando você mantém a visão viva sem validação externa, algo começa a se reorganizar dentro de você. Seu comportamento muda, sua linguagem muda, sua postura muda. E isso envia sinais ao mundo que você talvez ainda não consiga explicar, mas que o mundo reconhece imediatamente. E então o invisível começa a se mover. Mas antes disso, existe silêncio, e o silêncio é onde a maioria desiste. Você já percebeu que os momentos mais decisivos da sua vida aconteceram justamente quando você queria desistir, mas algo dentro de você insistiu mais alto? Isso não foi acaso, isso foi fé em ação. Agora pare e reflita. E se o atraso que você sente não for negação, mas preparação? E se o silêncio não for abandono, mas construção invisível? Hill diria que a fé transforma tempo em aliado, não em inimigo. E isso muda completamente a forma como você espera pelas coisas. Porque quem não tem fé sofre com o tempo, mas quem tem fé aprende a trabalhar com ele. Agora existe algo ainda mais profundo. A fé não muda apenas o futuro. Ela muda quem você é enquanto espera. E isso é a verdadeira transformação. Você começa a pensar como alguém que já venceu, mesmo sem ainda ter vencido. E isso cria uma identidade nova dentro de você. E identidade é destino. Afirmação para fixar esse princípio. Eu mantenho minha fé viva mesmo sem evidências, porque sei que o invisível está trabalhando a meu favor. E Hill deixaria uma última reflexão neste capítulo. Se você não precisa ver para acreditar, o que você já poderia ter se tornado se tivesse começado a acreditar antes de tudo acontecer? Quando a fé começa a se firmar dentro de um homem ou de uma mulher, algo inevitável acontece. A realidade começa a testar essa fé com intensidade crescente. Napoleon Hill observava isso com precisão ao estudar os que alcançaram o topo. Nenhum deles escapou de um período de prova. Nenhum deles foi poupado do desconforto. Nenhum deles recebeu grandeza sem atravessar resistência. Ele diria, toda grande conquista exige um preço equivalente em esforço, persistência e sacrifício. E aqui está uma verdade que muitos evitam encarar. O preço da grandeza nunca é pago em dinheiro primeiro. Ele é pago em silêncio, disciplina e renúncia.
E então surge a pergunta que separa os que apenas sonham dos que realizam. Você está disposto a pagar o preço do que diz querer? Porque querer é fácil. Persistir quando ninguém vê é raro. Hill ensinava que o universo não entrega resultados extraordinários a uma mente comum em estado comum. Ele exige transformação. E transformação dói. Dói porque você precisa abandonar versões antigas de si mesmo. Dói porque você precisa abrir mão de distrações que parecem confortáveis. Dói porque você precisa caminhar sozinho por um tempo, enquanto o mundo continua vivendo no automático. E é nesse ponto que muitos param. Não porque são fracos, mas porque não entendem o processo. Agora pense profundamente. Quantas vezes você confundiu desconforto com sinal de desistência? Quantas vezes você interpretou o crescimento como sofrimento desnecessário? Mas Hill diria algo diferente. O desconforto não é um erro do caminho. É o próprio caminho se ajustando dentro de você. E aqui está uma verdade ainda mais profunda. Tudo aquilo que você deseja exige uma versão sua que ainda não existe. E essa versão só nasce através do esforço repetido, da disciplina diária e da capacidade de continuar mesmo quando não há motivação. Agora, imagine por um instante. E se o cansaço que você sente não for sinal de fraqueza, mas sinal de que você está se aproximando de uma nova identidade? E se a resistência que você enfrenta não for um bloqueio, mas um filtro natural, separando os que apenas querem dos que realmente estão comprometidos? Hill dizia que os maiores fracassos acontecem quando a mente desiste minutos antes da vitória. E isso é profundo. Porque muitas pessoas estão a poucos passos da transformação, mas voltam antes de cruzar a linha invisível. Agora reflita. Você já esteve perto de algo grande, mas recuou no último momento? Você já sentiu que estava avançando, mas abandonou quando ficou difícil demais? Esse padrão é o que mantém vidas estagnadas. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que o indivíduo entende que o preço não é opcional. E quando isso acontece, algo muda radicalmente. A pessoa para de negociar com a dor. Para de negociar com o medo, para de negociar com a preguiça e começa a agir como alguém que já decidiu vencer. Hill afirmava que disciplina é a ponte entre intenção e realização. E disciplina não é emoção, é decisão repetida, mesmo sem vontade, mesmo sem apoio, mesmo sem garantia. E aqui está o ponto mais poderoso deste capítulo. O preço da grandeza não é pago uma vez, é pago diariamente, em cada escolha, em cada hábito, em cada pensamento que você permite ou rejeita. E isso exige vigilância constante. Agora pergunte a si mesmo, o que você tem alimentado diariamente dentro de você? Progresso ou distração? Foco ou dispersão? Disciplina ou desculpas? Hill diria que sua vida externa é apenas o reflexo acumulado das suas decisões internas repetidas. E isso não pode ser ignorado. Agora, visualize algo profundamente real. Do outro lado da sua persistência, existe uma versão sua que você ainda não conheceu. Uma versão mais forte, mais consciente, mais disciplinada, mais próspera. Mas ela só existe se você atravessar o preço. E o preço sempre aparece antes da recompensa, nunca depois. Afirmação para ancorar esse princípio. Eu aceito o preço da minha evolução e continuo avançando com disciplina, coragem e consistência inabalável. E Hill deixaria uma pergunta final neste capítulo como um teste direto à sua mente. Se tudo que você deseja exige sacrifício, o que você ainda não está disposto a perder para se tornar quem precisa ser? Quando um ser humano começa a pagar o preço da própria evolução,
Algo sutil e poderoso acontece dentro da mente. Ela começa a aceitar novas possibilidades como se já fossem reais. Napoleon Hill observou que a mente humana não faz distinção clara entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado, com emoção e repetição. Para ela, aquilo que é sustentado com firmeza emocional se torna uma espécie de verdade interna. Ele diria: a mente transforma pensamentos repetidos em crenças e crenças em realidade. E isso revela algo extremamente profundo. Você já está sendo moldado pelo que pensa, mesmo sem perceber. Agora surge uma pergunta que não pode ser ignorada. O que a sua mente tem praticado todos os dias? Vitória ou limitação? Porque aquilo que você ensaia internamente, mais cedo ou mais tarde, você começa a viver externamente. Hill ensinava que os grandes vencedores não são aqueles que esperam a realidade mudar para então acreditar. São aqueles que primeiro constroem a realidade dentro da mente com tanta intensidade que o mundo externo não tem escolha senão se alinhar. E aqui está o ponto crítico. A mente não se importa se algo é bom ou ruim para você. Ela apenas obedece ao que é repetido com emoção. Agora pense profundamente. Quantas vezes você já repetiu medo sem perceber? Quantas vezes você ensaiou fracasso na sua imaginação antes mesmo de tentar? Quantas vezes você viveu situações que ainda nem aconteceram, mas já sofreu como se fossem reais? Isso também é criação mental, só que inconsciente. E é por isso que Hill dizia que o primeiro passo para o sucesso não é agir no mundo externo, mas reprogramar o mundo interno. Agora imagine algo poderoso. E se a sua mente já estivesse construindo exatamente aquilo que você mais teme? Porque você deu mais atenção ao medo do que à fé. Essa pergunta muda tudo, porque aquilo que domina sua imaginação domina seu comportamento, e comportamento repetido se torna destino. Agora observe. Toda pessoa que alcança resultados extraordinários aprendeu a usar a imaginação como ferramenta de construção, não de destruição. Elas não usam a mente para se sabotar. Elas usam a mente para se projetar. E isso exige disciplina mental. Porque a mente não disciplinada cria caos interno constante. Hill dizia que a imaginação é a oficina onde o futuro é moldado antes de existir. E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. Você já está imaginando o seu futuro todos os dias. A única questão é, de forma consciente ou inconsciente. Agora reflita profundamente. Se alguém pudesse assistir seus pensamentos por 24 horas, que tipo de vida essa pessoa diria que você está construindo? Uma vida de expansão ou de repetição? Uma vida de possibilidade ou de limitação? E aqui está o ponto de virada. Quando você começa a controlar a imagem mental que sustenta, você começa a controlar o destino que constrói. Hill ensinava que o cérebro não rejeita aquilo que é repetido com emoção suficiente. Ele aceita como instrução. E isso significa que você pode mudar sua trajetória simplesmente mudando o que você alimenta internamente. Mas isso não acontece de forma passiva. Exige vigilância, exige consciência, exige substituição intencional de pensamentos antigos por novos padrões. E isso não é fácil, mas é simples. Toda vez que surgir um pensamento de limitação, você precisa substituí-lo conscientemente por uma visão de possibilidade. Toda vez que surgir dúvida, você precisa reforçar crença. Toda vez que surgir medo, você precisa ativar ação. E isso, repetido ao longo do tempo, muda tudo. Agora visualize você caminhando pela vida com uma mente treinada, não mais reativa, mas direcionada, não mais caótica, mas estratégica, uma mente que não apenas responde ao mundo, mas o influencia. A afirmação para este capítulo:
Eu controlo a minha imaginação e direciono meus pensamentos para a criação da vida que eu desejo. E Hill deixaria uma reflexão profunda. Se a mente cria a realidade, quem você seria se finalmente assumisse o controle do que pensa todos os dias? Existe uma força que não grita, não ameaça, não aparece com violência, mas destrói mais sonhos do que qualquer fracasso externo. Napoleon Hill estudou esse inimigo invisível com atenção profunda. Ele percebeu que muitos homens talentosos não falharam por falta de capacidade, mas por permitirem que uma única presença interna dominasse suas decisões: a dúvida. Ele diria: a dúvida é o maior inimigo do sucesso. Ela paralisa a ação e enfraquece a fé. E aqui está uma verdade desconfortável. A dúvida não entra de uma vez. Ela entra disfarçada de prudência, de realismo, de preciso pensar melhor. Ela nunca diz desista. Ela diz espere mais um pouco. Ela nunca diz você não consegue. Ela diz e se não der certo? E assim lentamente ela toma espaço dentro da mente até substituir a certeza pela hesitação. Agora pense profundamente. Quantas oportunidades você já perdeu não por incapacidade, mas por excesso de dúvida? Quantas vezes você já estava pronto para agir, mas esperou mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma segurança que nunca chegou? Hill ensinava que a dúvida é um vírus mental. Ela enfraquece a fé, interrompe a ação e transforma potencial em estagnação. E aqui surge uma pergunta direta: quem está realmente decidindo sua vida neste momento? A sua convicção ou a sua dúvida? Porque onde a dúvida governa, a ação desaparece. E onde a ação desaparece, o destino nunca muda. Agora, observe algo profundo. A dúvida não destrói o sonho imediatamente. Ela apenas impede você de continuar o movimento necessário para realizá-lo. Ela não apaga o desejo. Ela apenas o enfraquece até virar lembrança. E isso é o mais perigoso. Porque você continua acreditando que ainda quer algo, enquanto silenciosamente já parou de construir. Hill dizia que o sucesso exige uma mente que não negocia com incertezas excessivas. Não significa ausência de questionamento, mas domínio da direção. Você pode até sentir dúvida, mas não pode obedecê-la. E aqui está o ponto de virada. A dúvida cresce quando a ação diminui, e ela enfraquece quando a ação aumenta. Agora pense, o que você tem feito quando a dúvida aparece? Você para ou continua? Você escuta ou ignora? Você alimenta ou substitui? Porque toda dúvida alimentada cresce, mas toda dúvida ignorada perde força. E isso é poder mental. Hill observava que os grandes realizadores não são aqueles que nunca sentem dúvida, mas aqueles que aprenderam a agir apesar dela. E isso muda tudo. Agora imagine, e se você não precisasse eliminar a dúvida, mas apenas parar de obedecê-la? Isso já seria suficiente para mudar completamente sua trajetória, porque a dúvida só controla quem a segue. Agora reflita profundamente. Quantas vezes você já deixou um medo imaginário decidir uma ação real? Quantas vezes você deixou uma possibilidade negativa imaginada vencer uma oportunidade real? E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. A dúvida vive no futuro que nunca aconteceu. Ela não existe no presente. Ela vive em projeções. E você só perde poder quando começa a viver dentro dessas projeções como se fossem reais. Hill dizia que a mente disciplinada não elimina pensamentos negativos. Ela escolhe não dar autoridade a eles. E essa escolha muda o jogo. Agora visualize, você agindo com clareza mesmo com dúvidas presentes. Você avançando mesmo sem certeza absoluta. Você construindo mesmo sem garantia externa. E aos poucos, algo começa a acontecer. A dúvida perde voz.
A confiança ganha espaço, a ação se torna natural, e quando isso acontece repetidamente, você se torna alguém diferente. Não alguém livre de dúvida, mas alguém independente dela. A afirmação deste capítulo: eu não obedeço à dúvida, eu ajo com fé, disciplina e direção mesmo em meio à incerteza. E Napoleon Hill deixaria uma pergunta final que atravessa qualquer ilusão: se a dúvida só existe quando você para de agir, o que mudaria na sua vida se você nunca mais parasse? Depois que um homem aprende a dominar a dúvida, ele se encontra em um ponto decisivo da jornada. Ele já não está mais preso apenas ao pensamento, mas ainda não alcançou o resultado. É nesse intervalo que tudo se define. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas passa a vida inteira nesse espaço. Sabem o que querem, até acreditam em parte, até sentem inspiração, mas nunca cruzam a linha da ação consistente. Ele diria: o conhecimento só se torna poder quando é organizado em ação definida. E aqui está uma verdade que poucos aceitam: intenção sem ação é apenas ilusão confortável. Agora pergunte a si mesmo com honestidade brutal: quantas coisas você já sabia que precisava fazer, mas não fez? Quantos planos você já criou, mas nunca iniciou de verdade? Quantas ideias você já teve, que morreram no silêncio da procrastinação? Hill ensinava que a vida não recompensa intenção. Ela recompensa execução, e execução é repetição. Não é um ato isolado de coragem. É uma sequência disciplinada de movimentos, mesmo quando não há motivação. Agora imagine algo profundamente real. Duas pessoas têm o mesmo sonho, as duas acreditam, as duas desejam, as duas planejam, mas apenas uma age todos os dias, mesmo que pouco. A outra espera o momento perfeito. Quem muda de vida primeiro? A resposta é inevitável, porque o destino não responde ao desejo, responde ao movimento. E aqui está o ponto que separa os que ficam dos que avançam. A ação quebra a ilusão. Enquanto você pensa, o sonho parece grande demais. Mas quando você age, ele começa a se tornar real. Hill dizia que o medo desaparece no momento em que os pés começam a se mover. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes você não precisa de mais coragem, você precisa de movimento. Agora pense profundamente. O que você já sabe que precisa começar hoje, mas ainda está adiando, e o que esse adiamento está custando silenciosamente na sua vida? Tempo, oportunidades, identidade, futuro. A procrastinação não é apenas atraso, é construção reversa. Ela constrói a vida que você não quer enquanto você espera pela vida que deseja. E isso acontece sem barulho. Agora, observe algo poderoso. A ação não precisa ser perfeita, ela precisa ser constante. Hill ensinava que a perfeição é inimiga da execução, porque quem espera a perfeição nunca começa, e quem nunca começa, nunca transforma. E aqui está a virada. A ação inicial pode ser pequena, mas o impacto dela é gigantesco quando repetida. Um passo hoje, outro amanhã, outro depois. E, de repente, você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou alguém em movimento. Agora visualize. Você acordando e agindo sem depender de motivação. Você executando mesmo sem vontade. Você avançando mesmo com incerteza. E algo começa a mudar dentro de você. A identidade muda antes dos resultados. Você começa a se ver como alguém que age. E isso muda tudo, porque você não age mais para se tornar. Você age porque já decidiu ser. Hill dizia que a mente segue o corpo. Quando o corpo age, a mente se adapta. E isso cria consistência. Agora pense profundamente. Você está esperando sentir confiança para agir, ou está criando confiança através da ação? Essa resposta define seu destino, porque confiança não é pré-requisito da ação, é consequência dela.
Agora aqui está a verdade mais profunda deste capítulo. Toda vida extraordinária é construída por ações ordinárias repetidas com disciplina extraordinária. Não existe salto mágico. Existe repetição consciente, e repetição cria identidade. Afirmação deste capítulo: eu ajo com disciplina todos os dias, transformando intenção em realidade através da execução constante. E Napoleon Hill deixaria uma pergunta que não permite fuga: se a ação é o único elo entre você e o seu destino, o que ainda te impede de começar agora? Quando a ação se torna hábito, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da consciência humana. A realidade deixa de parecer aleatória e começa a parecer resposta. Napoleon Hill, ao estudar homens que alcançaram riqueza, influência e realização extraordinária, percebeu um padrão que ele descreveu como quase invisível aos olhos comuns, mas absolutamente consistente na prática. A mente humana não apenas pensa, ela emite direção. Ele diria: o universo responde com precisão à intensidade e à clareza dos pensamentos dominantes. E aqui está uma verdade que muda completamente a forma como você enxerga a vida. Nada é neutro, nem seus pensamentos, nem suas emoções, nem sua forma de agir. Tudo está emitindo um padrão, e esse padrão retorna como experiência. Agora pare por um momento e reflita profundamente. O que você está realmente comunicando ao universo todos os dias, através da sua forma de pensar, sentir e agir? Você está emitindo certeza ou confusão? Você está emitindo fé ou insegurança? Você está emitindo abundância ou escassez? Hill ensinava que a mente não é apenas um espaço de pensamento, mas um campo de emissão contínua. E aquilo que é emitido com repetição e emoção se torna direção de vida. E então surge a pergunta mais desconfortável deste capítulo: se alguém pudesse ler sua mente pelos resultados que você tem hoje, o que ela concluiria sobre suas crenças internas? Porque os resultados não mentem, eles apenas revelam. Agora entenda algo profundamente importante. O universo não responde ao que você diz ocasionalmente. Ele responde ao que você sustenta constantemente. Não é uma frase de motivação. É um padrão de funcionamento. Hill dizia que a intensidade emocional é o combustível da manifestação. Quanto mais emoção você coloca em uma ideia, mais força ela ganha no mundo invisível. E isso significa que não basta desejar, é preciso sentir como realidade. Agora visualize algo poderoso, uma pessoa que acorda todos os dias com uma imagem clara dentro da mente. Ela não apenas pensa no que quer, ela sente como se já estivesse vivendo. Ela não apenas imagina riqueza, ela incorpora a mentalidade da abundância. Ela não apenas deseja mudança, ela se comporta como alguém que já mudou. E aos poucos, algo começa a acontecer. O ambiente começa a reagir. As oportunidades começam a aparecer. As conexões começam a surgir. As coincidências deixam de ser coincidências. Mas isso não é acaso. É alinhamento mental. Agora pense profundamente. Quantas vezes você já teve uma ideia forte, mas perdeu a intensidade emocional no dia seguinte? Quantas vezes você começou acreditando, mas foi enfraquecendo internamente ao longo do tempo? Hill chamaria isso de dispersão de energia mental. E energia dispersa não cria resultados consistentes, porque o universo não responde à intenção fragmentada. Ele responde à intenção sustentada. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não está na ideia, está na constância da vibração mental. Agora observe, toda grande conquista começa como uma imagem mental sustentada com emoção suficiente para sobreviver ao tempo. E o tempo é o teste, porque o tempo expõe quem apenas sentiu e quem realmente acreditou. Agora imagine,
E se tudo o que você deseja já estivesse em processo de construção, mas exigisse de você apenas uma coisa, não abandonar a imagem mental antes da materialização, isso muda completamente a forma de esperar. Você não espera mais como alguém inseguro. Você constrói internamente como alguém confiante. Hill ensinava que a mente disciplinada não depende de evidência externa para continuar acreditando. Ela gera evidência através da persistência interna. Agora reflita profundamente. Você está sustentando a imagem da sua vitória todos os dias, ou está permitindo que o ambiente apague sua visão? Porque o mundo externo tenta constantemente reescrever sua narrativa interna, mas o controle ainda é seu. E aqui está a verdade mais profunda deste capítulo. A intensidade da sua crença determina a velocidade da sua manifestação. Não é apenas o que você acredita, é o quanto você acredita. A afirmação deste capítulo: eu sustento minha visão com intensidade emocional e mental, até que ela se manifeste na minha realidade. E Napoleon Hill deixaria uma reflexão final, como um teste silencioso à sua consciência. Se o universo responde à sua mente, o que exatamente você tem ensinado ao universo sobre quem você é todos os dias? Quando a mente é treinada, quando a dúvida é dominada, quando a ação se torna hábito e quando a crença se sustenta no tempo, algo inevitável acontece. Você deixa de estar em busca de resultados e começa a se tornar a própria fonte deles. Napoleon Hill, ao observar os grandes vencedores da história, chegou a uma conclusão definitiva. O sucesso não é um evento, é uma identidade. Ele diria: você se torna aquilo que pensa, acredita e sente com maior intensidade e frequência. E aqui está o ponto mais profundo de toda esta jornada. Não era sobre o que você queria conquistar, era sobre quem você precisava se tornar para conquistar. Agora pare e absorva isso com atenção total. Porque até aqui você foi conduzido por etapas invisíveis, a crença invisível, a mente dominante, a decisão firme, a fé inabalável, o preço da grandeza, a imaginação consciente, o combate à dúvida, a ação disciplinada, a intensidade mental. Mas agora chegamos ao ponto final, onde tudo deixa de ser técnica e se torna identidade. E identidade não se finge, identidade se vive. Agora pergunte a si mesmo com total honestidade: quem você é quando ninguém está olhando? Você ainda age como alguém que espera? Ou já começou a agir como alguém que constrói? Hill dizia que a maioria das pessoas vive presa entre duas versões de si mesma. A versão atual, limitada pelo hábito, e a versão futura, sonhada, mas não incorporada. E essa divisão interna gera conflito, hesitação e estagnação. Mas o momento da virada acontece quando você para de tentar chegar lá e começa a ser agora. Agora pense profundamente. E se você não estivesse atrasado, mas apenas ainda não tivesse assumido a identidade correta? E se tudo o que você chama de sonho fosse apenas uma versão sua ainda não ativada? Isso muda completamente a forma de viver. Porque agora você não persegue mais o futuro, você o incorpora no presente. Hill ensinava que a mente não aceita contradições prolongadas. Ela tende a alinhar pensamentos, ações e identidade ao longo do tempo. Isso significa que, se você pensa como vencedor, age como vencedor e persiste como vencedor, você inevitavelmente se torna um. Mas isso exige coerência interna. Não basta desejar riqueza. É preciso pensar com mentalidade de criação. Não basta querer sucesso. É preciso agir com disciplina diária. Não basta acreditar em mudança. É preciso viver como alguém em mudança. Agora visualize algo poderoso. Uma pessoa que não espera mais motivação. Ela não depende de circunstâncias. Ela não negocia com emoções passageiras.
Ela simplesmente age a partir de uma identidade consolidada. E isso cria uma força silenciosa, mas imparável. Porque quando identidade e ação estão alinhadas, não há mais conflito interno. E sem conflito interno, o mundo externo começa a se reorganizar rapidamente. Agora reflita profundamente. O que você faria hoje se já fosse quem você diz querer ser? Como você pensaria? Como você falaria? Como você agiria? E então surge a verdade final deste capítulo. Você não precisa esperar se tornar isso. Você precisa começar a agir como isso. Hill dizia que a repetição consciente de novos comportamentos cria uma nova personalidade. E personalidade determina destino. Agora entenda algo crucial. Você não está preso ao seu passado. Você está preso apenas aos padrões que ainda não mudou. E padrões podem ser reprogramados, mas apenas por ação repetida com consciência. Afirmação final desta jornada. Eu sou a manifestação da minha crença, da minha ação e da minha identidade alinhadas com o sucesso que desejo viver. E Napoleon Hill deixaria a última pergunta, a mais importante de todas. Se tudo o que você vive fora é reflexo de quem você é dentro, quem você decide ser a partir de hoje? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não é mais o mesmo. Talvez você ainda não tenha percebido totalmente, mas essas palavras não foram apenas ouvidas, elas foram sentidas. E quando algo é sentido dessa forma, ele não volta ao que era antes. Napoleon Hill dizia que toda transformação verdadeira começa primeiro na mente e depois se manifesta na vida. E hoje, se você permitiu que essa mensagem entrasse no seu interior, então uma nova semente foi plantada dentro de você. Agora a pergunta não é mais sobre o que você quer. A pergunta é: o que você vai fazer com o que despertou em você hoje? Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza está em um único ponto: ação. Se essa mensagem falou com você, não deixe ela morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos apenas de motivação, nós falamos de transformação real de mentalidade. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você nesse vídeo. Eu quero saber se essa mensagem encontrou você no momento certo da sua vida. E lembre-se, você não está atrasado, você está em construção. E toda grande construção começa invisível, antes de se tornar inevitável. Então siga em frente, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, mesmo quando ninguém acreditar, porque quando a crença é verdadeira, o resultado sempre chega. Até o próximo vídeo.